Graça e paz, povo de Deus, bom dia, louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e mais um despertar na minha vida e na tua vida, na minha casa e na tua casa. Que a paz do Senhor seja contigo, por onde você for e aonde você estiver. Eu já declaro a paz de Cristo, a paz que excede todo entendimento, a paz que vai te dar direcionamento de dentro para fora, a paz do qual vai te ajudar a sair de situações que às vezes você não está conseguindo sair e tem empurrado com a barriga, tem tentado se camuflar, mas eu declaro a luz de Cristo. A palavra do Senhor é luz em meias trevas. Então o que tiver de trevas, de escuridão, coisas de situações na tua vida que estão às vezes te enredando e você não está percebendo, eu já declaro a paz do Senhor, a luz da palavra de Deus, e que seja quebrado em nome de Jesus todo embaraço, tudo que foi lançado sobre a tua vida, toda palavra ao contrário, estou aniquilando aqui agora, no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Se você crê, você recebe daí de onde você estiver, e no céu já vai acontecendo um movimento sobrenatural. A palavra do Senhor diz que se tu creres, verás a glória de Deus. A palavra do Senhor diz também em João 15, versículo 7, se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, tudo que pedimos ao Pai, crendo, já está sendo feito. Amém? Louvado seja Deus, em mais um despertar, mais um amanhecer rico, divino e valoroso. Aleluia. É muito bom você reconhecer o teu acordar e saber de onde veio essa liberação. Agradecer, engrandecer e reconhecer. Eu falo sempre isso, vou estar sempre falando, que é da parte de Deus, que Ele quer que nós enxergamos o toque dEle no acordar, na primeira hora do nosso dia. Eu não sei qual que é o seu hábito, o teu costume diário, quando você se dá conta que você está de pé em mais um dia, mas eu preciso te falar e te dar uma dica, um conselho do céu. Quando você acordar, reconheça quem te acordou e já preste uma reverência ao Senhor Jesus. Aleluia, em oração, em espírito, em verdade. Não saia de qualquer jeito, não faça de qualquer jeito. Você é um milagre de Deus só de estar vivo, só de estar de pé em mais um amanhecer. Seja no domingo, na segunda, na terça, seja na sexta, seja qual for, mas se alegre só de ter amanhecido, só de ter sido acordado, despertado pela mão de Deus. Quando você reconhece de onde veio esse despertar, você vai reconhecer o zelo e o cuidado de Deus na sua vida. Amém? Muitas pessoas às vezes estão tão aceleradas, tão corridas, que não conseguem ver o cuidado de Deus, e por um momento vai falar que Deus não está vendo e nem cuidando, sendo que é a própria pessoa que está atropelando. Aleluia. Então seja cuidadoso, seja vigilante, né? Reconheça que só de Deus ter tido acordado, né, a minha vida e a tua vida é sinal que Ele está cuidando, e Ele quer cuidar, Ele quer fazer algo através da nossa vida e em nossa vida e através de nós, mas desde que sejamos uma oferta agradável na mão de Deus. Não adianta nada você acordar e sair de qualquer jeito, não reconhecer, não engrandecer, não se dispor a ser cuidado por Deus. Vai ser só mais um dia, diferente daquela pessoa que acorda e busca dependência em Deus em mais um dia. Amém? Então que possamos ter essa convicção antes de qualquer coisa, antes de qualquer embarcação. Reconheça o teu acordar, reconheça a oportunidade divina de Deus através da bondade, da misericórdia na sua vida, que amanheceu e se renovou em mais um dia. Amém? Não tem nada maior do que isso. Maior do que, irmão? Maior do que o teu acordar, maior do que você estar vivo em mais um dia, nesse domingo, nesse amanhecer divino. Não quero saber dos problemas, não quero saber das murmurações, mas de uma coisa eu tenho a certeza e a convicção pela fé: se Deus te acordou, se você está buscando viver uma vida no caminho de Jesus, as coisas estão cooperando para o bem. Então continue em posição, porque Deus vai fazer infinitamente mais do que você pediu. Aleluia. Agora, se você acordou, se você foi despertado e ainda não reconheceu Jesus na tua vida como o único e suficiente Salvador, hoje é mais uma oportunidade de você chamar Ele para o barco, abrir teu coração e Ele poder entrar e fazer o que tem que fazer, fazer o que você não está conseguindo, fazer o que às vezes você fica derrapando, correndo e não sai do lugar. Pessoas insistem em andar fora da presença de Deus. Pessoas insistem em sair numa embarcação, sair na corrida diária nos seus
seus afazeres terrenos e não convocar Jesus para o teu barco. E desde já eu aconselho e falo da parte do Senhor, chama Jesus para o barco. Jesus no barco não vai afundar, Jesus no barco não vai naufragar, Jesus no barco vocês vão passar tudo o que tiver que passar, mas com Ele no barco é passável. Aleluia, louvado seja Deus. A passagem do qual Jesus fala para os discípulos, entre no barco que vamos passar para outra parte, para o outro lado. Ele já deu uma palavra ali de vitória, uma palavra ali de liberação, do qual ele já tinha dado a certeza de que eles iam chegar do outro lado, mas não avisou que ia ter tempestade no caminho. Às vezes estamos caminhando com Cristo e às vezes vem algumas tempestades, mas isso não é para te parar, é para te moldar. Aleluia. Isso não é para fazer com que você para no caminho, fique murmurando sobre o que aconteceu. Isso é para te moldar, te enraizar e te colocar numa relação mais íntima com Cristo Jesus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Reconheça o teu acordar e faça bom uso da tua vida aqui nessa terra até que o Senhor venha. O teu tempo é precioso. Aleluia. Sabia que o que você mais tem de precioso na tua vida é o teu tempo aqui nessa vida? Como você está usando? Como que você está usufruindo da vida que Deus te deu e te emprestou aqui? Aleluia. Tudo que vier sobre a tua mão, faça bom uso, não manobre, né? Não faça o tal do jeitinho de lá, de cá, vai parecer igual. Não. Deus é Deus, o que não é de Deus não é de Deus. Aleluia. O mundo jaz do maligno. Quando você faz coisas que não é do agrado de Deus, você não pode levar na brincadeira. Você não pode brincar com o mal que matou o nosso melhor amigo. Aleluia. Não podemos brincar com o pecado que levou o nosso Senhor e Salvador à cruz e carregou o nosso fardo, e hoje Ele vive e reina para sempre, e Ele está esperando você entregar a tua vida na mão dEle. Mas se você não quiser, não tem o que Deus fazer. Se você não quiser ser liberto de coisas que você acha que está normal na sua vida, não tem como Deus vir te libertar se você não declarar com a tua boca e confessando com o teu coração. Amém? Vigia, os tempos estão cada vez mais encurtando, a porta estreita está cada vez mais estreita. Aleluia. E estamos vendo e vivendo profecias do qual estão se cumprindo. Aleluia. Louvado seja Deus, que você possa ser tocado, incomodado, confrontado com essa palavra, para que haja uma transformação na tua vida, de dentro para fora. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Estou aqui para falar de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, um tema muito forte que às vezes nós não conseguimos ter o controle. Aleluia. Eu quero ler o texto, depois eu vou ler o tema. Amém? Depois a gente vai percorrendo o texto e deixando o Espírito falar no nosso coração. Aleluia. Louvado seja Deus. Mateus 6, do versículo 40, Mateus 6, do versículo 1 até o 6, eu vou ler com os irmãos. Aleluia. Tendo o cuidado de não praticar as vossas esmolas diante dos homens, para que sede visto por eles. Estou lendo na versão King James. Amém? Tendo cuidado para que quando for fazer algum ato, uma caridade, uma devoção, uma obra na parte do Senhor Jesus Cristo, você no caminho de Deus, tenha cuidado para que não, aleluia, para que não seja visto por homens, pelo contrário, não terei recompensa do Pai, tendo cuidado de não praticar vossas esmolas diante dos homens. Jesus já começa falando aqui, quando você for fazer algo, não se preocupa com o exterior, com quem está vendo. Não faça algo na obra de Deus para que pessoas venham e falem: nossa, eu vi o que você fez. Porque senão a recompensa vai valer de quem você está expondo ali. Não vai ser de dentro, vai ser de fora. Então que você possa ter essa vigilância e esse cuidado, né? Conforme você se aproxima de Cristo, você se aprofunda e você vai ver que é sobre o interior, não o exterior. Então tenha cuidado quando você for fazer algo da parte de Deus, para que não seja mais por fora do que de dentro. Aleluia. Para que não seja para pessoas que estão ao teu exterior, mas que seja para um que vive no teu interior, Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Amém? Caso contrário, se vocês pensar mais em quem está ao redor, pessoas mortais, vocês não terão a recompensa de vosso Pai que está no céu.
Versículo 2: quando, portanto, deres esmola, não toques trombetas diante de ti. Quando fazer algo para alguém, quando abençoar alguém, quando for ajudar alguém, quando for levar mantimento para alguém na obra de Deus, seja o que você for fazer de caridade, seja o que for, não toque trombeta diante de ti, não se vanglorie. Aleluia. Não fique todo, meu Deus, você viu o que eu fiz? Não. A palavra do Senhor vai dizer através de apóstolo Paulo na carta a Efésios que caso vocês forem se gloriar, no capítulo 2, vocês forem se gloriar em algo, glorie-se no Senhor. A glória é de Deus. Somos só ferramentas aqui usadas e manuseadas sobre a mão de Deus, através da mão do Senhor na nossa vida, da presença de Deus na nossa vida. Mas a glória é dele. Então não troque trombeta sobre o que você for fazer, não se gabe, não se vanglorie, não se engrandeça, não. É necessário que diminuemos para que o Senhor cresça na nossa vida, que veja Cristo em mim, não o meu eu, não é o Douglas, mas seja um servo do Senhor Jesus. Aleluia. Como fazem os hipócritas, quando portanto deres esmola para alguém, não toque trombeta diante de ti, como são os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Naquela época, os fariseus, os doutores da lei, todo arrumado com as vestes, toda chique, bonita, todo certinho, falando versículo, tudo bonitinho, na rua, nas esquinas, mas aquele perfume por fora, e ao mesmo tempo Jesus fala que por dentro estava podre, como um sepulcro caiado. O que é um sepulcro caiado? O que você vai ver num sepulcro no cemitério? Eles enfeitam de bronze, de ouro, mas por dentro está podre. Aleluia. Assim são pessoas hipócritas que procuram fazer mais por fora do que por dentro. Elas cuidam esteticamente, mas o interiormente está cada vez mais podre. Então não seja assim. Quando fazer algo na obra de Deus, que não seja para se gloriar em homens, mas seja para a glória de Deus. Aleluia. Não toque trombeta diante de ti, como são os hipócritas na sinagoga. Amém. Aleluia. Infelizmente estamos vivendo dias assim, de falsos profetas, de pessoas que usam mais o eu do que o de Deus, de pessoas que falam que é mais por causa dele do que por causa de Deus. Infelizmente, mas para isso temos que estar cada vez mais enraizado em Cristo, para que não nos escandalizemos com isso e continuemos a nossa obra, a nossa vocação do qual fomos chamados. Aleluia. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa dele. Quando você faz algo para alguém e você procura ser visto por homens, Deus está falando, já recebeu a recompensa de homem e da terra, não vai vir nada da parte do céu. A pessoa às vezes se auto-tintula, se auto-parabeniza, se auto-engrandece, mas na verdade do céu não veio a aprovação. Aleluia. Mas quando tu deres esmola, não deixe a tua mão esquerda saber o que faz a tua mão direita. Aleluia. Deus te vê em secreto, irmão. O Senhor esquadrinha o teu coração, porque às vezes você se preocupa em contar para o irmão, contar para a irmã, o que você faz em secreto, fica em secreto, porque a recompensa vai vir também em secreto. Aleluia. Versículo 4, para que a tua esmola seja feita em secreto, e teu pai que te vê em secreto, ele mesmo te recompense publicamente. Também o que você faz publicamente, mas no secreto, não se gaba, não toca a trombeta, não fica fazendo isso, e publicamente o Senhor vai te honrar também. Aleluia, diz que sejamos vigilantes em todo cuidado nessa obra, nessa missão, seja qual for o que Deus te entregou, tenha cuidado. Há poder no nome de Jesus, e Deus derrama poder também sobre os que estão com Ele, através do Espírito Santo, mas temos que ter o cuidado dessa dosagem para que não suba. Aleluia. João Batista fala, é necessário que diminuamos para que Cristo cresça na nossa vida. Amém? E quando tu orares, não sejais como os hipócritas, pois eles adoram orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, nas ruas, para que sejam vistos pelos homens. Para que sejam vistos pelos homens. Quer ser recompensado no céu? Busque a atenção de Deus aqui na terra. Aleluia. Busque chamar a atenção de Deus, não de homens. Quando você tem essa convicção de que sua vida aqui é guiada através do Espírito Santo de Deus, vai ser difícil você sofrer abalo sobre coisas mortais, sobre homens mortais. Eu não estou falando para você não acatar o que homens falam. Você tem líder, você tem pastor, tem uma diferença, aleluia. Mas através da tua comunhão, tua relação terra-céu com Deus, vai refletir algo bom aqui na terra.
Não tem como. Se você ama a Deus, você ama teu irmão. Se você ama a Deus porque Ele te amou, aqui embaixo vai refletir essas coisas também, em nome de Jesus. Então não tem como eu fazer exteriormente, eu tenho que me cuidar no interior, porque Deus esquadrinha meu coração. Então não é para homens. Se fosse para homens, nem aqui eu estaria. Quem que te convenceu? Foi homens ou Espírito Santo? Foi algo visível ou algo invisível? Aleluia. Então se atente a isso, para que você viva um profundo e não fique no raso. E às vezes não fique sendo doutrinado por dogmas de pessoas humanas, mortais que nem você. Aleluia. Então busque cada vez mais as Escrituras. A palavra de Jesus fala que elas testificam de Cristo e da vida eterna. Amém? O versículo final, aleluia. Mas tu quando for orares, entra no teu quarto e fechando a tua porta, ora ao teu pai que está em secreto. E teu pai que te vê em secreto te recompensará publicamente. Entra no seu quarto, fecha a porta e ora. Mateus 6,6. Aleluia. Agora eu vou ler o tema, irmãos. Às vezes eu quis ler o texto direto, né? Mas Deus vai falando e a gente vai falando em cima dos versículos, né? Em nome de Jesus, louvado seja Deus por isso. A marca de uma vida que carrega a presença de Jesus não é aprovada pelo movimento de fora. A marca de uma vida que carrega a presença de Jesus não é aprovada pelos movimentos de fora, mas sim pela transformação que vem de dentro para fora. Aleluia, mais uma vez, a marca de uma vida que carrega a presença de Jesus não é aprovada pelos movimentos de fora, mas sim pela transformação que vem de dentro para fora. Aleluia, louvado seja Deus por isso, meus irmãos. E eu quero passar algumas reflexões em cima desse texto, em cima desse tema, em cima dessa ministração, né, de uma passagem muito forte que envolve nos nossos dias de hoje. Às vezes pessoas correm para lá, para cá, para tentar mostrar algo que não é para Deus e é para pessoas terrenas. Isso não é ruim, mas o primeiro que tem que ser visto na sua obra, no seu movimento, é Deus. A tua andança, o teu caminhar, o teu id aqui, você tem que fazer primeiramente para que Deus se alegre, e depois as demais coisas aqui de baixo vão ser acrescentadas, e pessoas vão se alegrar quando você estiver ligado no céu. Aleluia. Quando estamos aqui vivendo com Cristo, vivemos o céu na terra, não natural, é sobrenatural, e a palavra do Senhor diz que é Deus que nos aprova. É Deus que nos coloca em prova também, amém? Então cada movimento, cada passo, tudo que você for manusear aqui, você lembra que o primeiro a ver é Deus. Então que você ande conforme Deus está te vendo, não pessoas estão às vezes ali te observando. Pessoas vão ver, pessoas vão observar, sim, é verdade, mas se preocupe com a aprovação do céu, aleluia, se preocupe com a aprovação de Deus. Amém? Porque o Senhor te conhece no secreto, publicamente, em tudo. E se você se preocupar mais com o exterior aqui da terra e esquecer que do céu Deus te vê em tudo, você vai se preocupar mais com as coisas daqui. Às vezes outras coisas vão ficar de fora e vão deixar de ser resolvida, por os seus olhos não estar totalmente fixados no céu. Amém? Se temos a convicção pela fé que Deus esquadrinha o nosso coração e sabe todas as intenções, por que me preocupo em ser visto por fora por pessoas? Se você tem a convicção de que Deus é na tua vida, que quando você levantou a mão, Jesus entrou na tua vida e Ele te salvou, te livrou, né, do lamaçal do pecado, né, te tirou de um lago sujo, te firmou os seus pés na rocha, como diz o salmista Davi. Se você tem essa convicção pela fé e sabe que além de tudo o Senhor esquadrinha o teu interior, aleluia, Ele não vê como homens, aleluia. Lembra Samuel quando foi ungir Davi, né? Samuel viu Eliabe logo de primeira ali, todo alto, né, na estatura de homem de guerra, e já falou assim: deve ser o ungido do Senhor. Na hora a voz de Deus no espírito de Samuel: Samuel, eu não vejo como homens. Samuel, eu sou Deus, eu não vejo como vocês, eu examino o coração. Aleluia, louvado seja Deus. Se você tem a convicção disso, de que Deus esquadrinha teu coração, por que você se preocupa tanto às vezes de mostrar algo esteticamente, exteriormente? Seja de verdade, seja um cristão genuíno por onde você for, onde você estiver. Aleluia, louvado seja Deus por isso. A emoção às vezes faz com que pessoas perdem a noção e até a visão.
Pessoas emocionadas às vezes querem fazerem de tudo ao mesmo tempo na obra do Senhor e acabam esquecendo que o principal é ela atender o chamado do qual ela foi chamada para fazer. Enquanto isso não vem, continue na obra, continue no campo. Davi, quando foi ungido a rei, 17 ou 14 anos, se eu não estiver enganado, quando Samuel foi derramar o primeiro óleo da unção dele, da unção de rei, ele recebeu a unção na frente de seus irmãos e ele voltou para o pasto, voltou para campo a pastorear as suas ovelhas. Ele tinha recebido a unção de rei ali naquele momento, mas ele não ficou parado, só paradinho ali esperando o chamado de rei ser manifestado na vida dele. Ele continuou em campo, ele continuou em batalha, ele matou urso, ele matou leão, ele enfrentou gigante antes de se tornar rei. Antes do teu chamado chegar, você continua em campo, você continua sendo servo, você continua sendo disponível para Deus fazer as coisas na tua vida e através da tua vida em outras vidas. Aleluia! Porque se não nos atentarmos com o chamado do qual o Senhor nos confiou e continuarmos em campo, e através da emoção, de momentos que às vezes vão vir e você se empolgar com isso, a gente vai acabar perdendo a visão e a noção. E quando formos ver, vamos estar em situações que Deus não falou para a gente ir e vamos estar fazendo coisas que Deus não falou para a gente fazer. Aí você deve parar e pensar aí, mas o que eu estou fazendo é para a obra de Deus, é benção, é isso, aquilo, mas é o chamado? Mas é isso que Deus chamou para fazer? Às vezes não é o que eu penso e nem o que eu acho, aleluia. Às vezes é o que eu menos espero, é a área que Deus está te chamando, aleluia. Deus age diferente de nós, assim como Isaías disse que os nossos caminhos não são os de Deus, aleluia. Nem os planos de Deus são os mesmos que os meus. Assim o céu que é acima de vós, assim é a grandeza de Deus na nossa vida. Então que possamos, benção, glória a Deus, aleluia. Então que possamos ter essa convicção de descobrir o nosso chamado. Enquanto não descobre, continue em campo, continue marchando, mas não entre onde Deus falou para você não entrar, porque às vezes você vai se frustrar, decepcionar por causa da emoção, do momento que veio e você achou que era e não era, e não culpa ninguém, pelo amor de Deus, isso é culpa nossa, é culpa sua mesmo, por às vezes não saber esperar no Senhor. A gente declara o Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, o Senhor inclinou o teu ouvido e ouviu o meu clamor, mas esperei com paciência no Senhor tem uma vírgula, então continue esperando com paciência no Senhor e continue a marchar, aleluia. Então às vezes queremos pegar tudo ali de uma vez para mostrar que estamos fazendo aquilo, e imagina Deus Pai, Deus Filho, lá de cima falando isso, mas não é isso. Ele está fazendo isso para que pessoas vejam, não é para que pessoas vejam, é eu que vejo, é eu que aprovo, aleluia. Provérbios 27, versículo 2 vai dizer assim: deixe que outro homem te louve, e não a tua própria boca. Deixa que outra vida, pessoas que nem te conhecem, pessoas que estão fora do teu âmbito, deixa que esses te elogie, te abençoe, fala, seja o que for, um elogio vem, não é ruim isso, mas deixa que os de fora falam, não a sua própria boca se vangloria. Deus está falando ali, não fala com a sua própria boca que você é isso, aquilo, deixa que venha alguém de fora e fale, para que você não se glorie em ti, mas se glorie somente em mim, Cristo Jesus, amém? Então que não entramos na emoção, mas sim na unção. Então que não entramos empolgado, mas sim transformado, aleluia. A maior bênção de uma vida no caminho de Deus é a transformação, é a presença do Espírito Santo na vida dela e a conversão. Não tem bênção maior que isso, de uma pessoa convertida no caminho de Cristo Jesus, de uma pessoa sensível que enxerga o que é e o que não é, que enxerga quando tem que pedir perdão, assim, ela enxerga quando tem que se arrepender, aleluia. Isso é a maior bênção para Deus, para nós aqui na nossa vida, aqui nessa terra. A maior bênção é você receber o Filho e receber ele na tua vida e acontecer a conversão. Às vezes não aconteceu a conversão. O que é a conversão? Mudança de rota. O que você era, você não é mais. O que você fazia, você não faz mais. Por quê? Cristo entrou. Eu recebi Jesus. O sangue de Jesus me remiu, me purificou, me santificou. Hoje eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Tenha essa convicção da sua identidade. Amém? Não é errado você fazer coisas para Deus. O ruim é você... na obra, não é errado você fazer a obra de Deus, coisas para Deus. O ruim é você não tirar o seu eu e acabar não sendo para Deus, e sim para os seus.
Aleluia. Não é errado você fazer a obra para Deus, as coisas para Deus, né? Você está em movimento. O ruim é você não tirar o seu eu e acabar fazendo para os seus. Aleluia. Assim, deu para entender? Às vezes a gente está na obra do Senhor, está fazendo tudo que tem que fazer, e você está fazendo ali para pessoas que estão ao teu redor para receber elogios dela. Isso já é fora da parte do Senhor. Então você na obra, fazendo para Deus, para a glória de Deus, tirando o seu eu e deixando que o Senhor seja exaltado através da tua vida, é uma coisa. O ruim é quando você faz para vidas que estão ao teu redor para receber elogio delas. Isso é errado, isso não convém, isso não condiz com a aprovação do céu. Aleluia. Então está na obra, está na missão, está fazendo, é para a glória de Deus. Isso, aquilo é, mas eu que fiz. Não, a glória de Deus na sua vida. Mas eu corri atrás, Deus te deu saúde. Mas eu tenho contato disso, foi Deus que te deu sabedoria. Mas se eu não vou fazer isso aqui, mas foi Deus que te capacitou. Aleluia. Que não seja difícil isso para que entendemos. Amém? Colossenses 3,17, seja em ação ou em palavras, mas faça tudo para a glória de Deus. Aleluia. O que você faz no reino de Deus, é Deus que te recompensa. Amém? Agora o que você faz no reino de Deus, mas se preocupa com os que estão de fora, com os que de fora o veja, é Deus que te vê também, mas Ele não te aprova, porque você já recebeu a aprovação de pessoas. Aleluia, louvado seja Deus, que essa palavra entronize, cause um movimento na tua entranha, e que haja transformação e conversão genuína da parte do Espírito Santo de Deus na sua vida, e que situações possam ser libertas, problemas possam ser resolvidos, causas possam ser destravadas, e você possa gloriar o nome do Senhor em tudo que você for fazer. Amém? Ótimo domingo, boa semana.